Boa noite, colega. Estamos aguardando o nosso convidado. Buenas, doutor. Boa noite, doutor Francisco. Bem? Tudo Vou bem? organizar aqui. Eu vou bem, o senhor vai bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Tá chovendo aqui em Palmas, não sei como é que tá aí. Não, não é. Aqui deu uma rica chuva na madrugada aí, mas uma de fundamento, assim, né? Sim, E então. aí agora esfriou, tá gelado aqui, tia. Tô com o ar no quente lá, ó, que vergonha. Devia Eu estar também fazendo fogo. tô com aquecedor aqui também. Não, tá louco? O cara aqui no sul tem que aguentar, né? Tem que Umas ser guerreiro. variações de Tem que ser barbaridade guerreiro. por coronavírus que não aguenta aqui o negócio. É isso aí. Vamos aguardar um minutinho aí. É 18h02 aí pro pessoal Mandando iniciar. aviãozinho. É, vamos mandando aviãozinho. Mandando um aviãozinho aí, o doutor Pedro Puccini. Seja Opa, bem-vindo, doutor. professor Puccini está na. Ó, você veja o Patrícia nível da Barilli. live. Olha, a Patrícia também. Olha, você veja o nível da live que o professor Puccini parou o que estava fazendo, está aqui nos acompanhando. É isso aí, a Ana também está aí. Estou sem minha assessora aqui presente, mas Opa, está acompanhando de longe. e mandando a gente mandar aviãozinho. É isso aí. Eu vou fazer uma introdução aqui, aí a gente vai ganhando tempo, então, para quem Positivo, professor? já está presente, essa live vai ficar gravada nos nossos canais e também posso disponibilizar para o doutor se quiseres. Positivo. Então, assim, antes de iniciar o tema, eu gostaria de fazer alguns avisos protocolares. Nós queremos agradecer aí de coração a todos que acompanharam essas séries de lives. Aí foram 3 meses de lives semanais, desde 12 de maio, onde foi a primeira, então agora a última, dia 28 de julho, né, dessa nossa série Conversa com o Especialista. Foram 12 lives, então 12 é um número muito importante, um número com significado, são 12 meses do ano, são 12 os signos dos zodíacos, foram 12 apóstolos, então é um bom número para a gente terminar a nossa conversa com o especialista. E a partir de agosto a gente vai ter um novo formato. Até o doutor, se tiver disponível, será oportunamente convidado. A gente vai continuar com um programa de lives, mas um pouco diferente para também enriquecer o debate aí do direito agrário no Brasil. E também eu convido a todos para acessar o nosso projeto Escola de Agraristas. Já está pré-lançado aí em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube também. E é um projeto aí que a gente está desenvolvendo com bastante carinho. A gente tem novidade aí também, em agosto vai ter alguns programas aí bem interessantes. E aí convido todos aí que se interessam pelo tema do direito agrário, pela advocacia, do agronegócio, que nos acompanhem. E também esse e assim como os outros vídeos da nossa série Conversa com o Especialista estão carregados no nosso YouTube. Então todo mundo que tiver interesse é Coilane Advogados. Então pode se inscrever e acionar o sino para acompanhar as notificações, né, dos nossos conteúdos jurídico-informativos, sobretudo sobre direito agrário, mas tem nessa série de lives a gente tratou agora sobre crédito rural, esse aqui também ficará gravado. A gente tratou sobre a questão de imóveis agrários, a gente tratou sobre solo, a gente tratou sobre direito ambiental, etc. Foram uma série de conteúdos aí interessantes, convidados com um nível excelente, e nesse não poderia ser diferente, o nosso amigo Francisco Torma. Então ele pode-se dizer, especialista em crédito rural, até já escreveu obras, artigos e obras sobre o tema. Então o tema de hoje é crédito rural e controvérsias judiciais. A gente trouxe esse tema
para a gente debater o crédito rural no aspecto judicial. A gente sabe da importância de soluções alternativas de conflito, é uma obrigação, vamos dizer assim, não necessariamente legal, mas uma importante discussão de a gente tentar solucionar o conflito de uma maneira extrajudicial, seja através de mediação, seja através de conciliação. Hoje até eu estava acompanhando o primeiro congresso digital da OAB, que é Covid-19. Eu indico, aliás, a todos que participem desse importante evento. São palestras interessantíssimas sobre os mais variados assuntos. Já são mais de 100 mil inscritos. Então é considerado o maior congresso de direito da história. Então é bastante gente. E aí foi tratado especificamente em uma das... São vários painéis, várias salas, né, que discutem os mais variados temas, mas com ênfase naquilo que a gente está vivendo nessa pandemia. E aí uma das salas falou-se sobre revisões contratuais e a pandemia. E aí conversou-se bastante sobre a importância das tentativas de conciliação e mediação. Citou-se inúmeros instrumentos legais, sobretudo o que invocam o dever de cooperação das partes e também da boa-fé objetiva. E também até foi mencionado que a Constituição Federal de 1824, então a Constituição do Império, existia uma norma específica, positivada no direito, que antes de você submeter a questão ao Poder Judiciário, você tinha que comprovar que tentou promover uma tentativa de conciliação. Então veja que a norma era muito revolucionária, e aí infelizmente a gente não tem essa previsão hoje. Mas existem outros instrumentos que legitimam essa tentativa e essa pode ser cortado um pouco. Mas enfim, no crédito rural, a gente tenta esgotar a tentativa de conciliação e a gente tem que submeter a questão ao Poder Judiciário. E aí, então, é necessário essa intervenção judicial para corrigir infrações contratuais ou, às vezes, estabelecer um novo equilíbrio, estabelecer um equilíbrio às partes, seja corrigindo uma ilegalidade ou seja oportunizando o cumprimento desse contrato. E para falar sobre, então, crédito rural e controvérsias judiciais, a gente chamou nosso amigo agrarista Francisco Torma. Dr. Francisco, ele formou-se em 2006 pela Unijuí, é advogado que sempre atuou na área do direito agrário, na área rural. Mesmo enquanto estudante, estagiava no escritório familiar, que atendia as questões agrárias, né? É especialista em direito tributário pela Unijuí em 2010. Aprofundou-se na sua carreira em questões agrárias, principalmente quanto ao endividamento rural, títulos de crédito rurais, seguro agrícola e contratos agrários, sempre defendendo os interesses dos produtores rurais. Coordena a página conhecidíssima aí no ramo do direito agrário, que é a Agrolei, é uma das principais da internet nesse tema. Também é professor... por lá, né? Já tive a felicidade de publicar nesse importante portal aí do direito agrário, Agrolei, conheçam todos. E o professor Francisco Torma, o Dr. Francisco Torma, também é professor de direito agrário e colunista em várias publicações. Também é membro da UBAL, União Brasileira dos Agraristas Universitários, e é coautor do livro Direito Aplicado ao Agronegócio, uma abordagem multidisciplinar. Escreveu essa importante obra do direito agrário, o artigo O Endividamento Rural, Renegociações de Dívidas do Crédito Rural e suas consequências para o produtor. E também o livro Agronegócio, Direito e uma Interdisciplinariedade no Setor, onde escreveu sobre crédito rural, instrumentos e garantias. Conheço o Dr. Francisco há longa data, desde o Congresso de 2017, aliás,
esse Congresso de Direito Agrário no Rio de Janeiro foi um divisor de águas, né? Para Foi mim e fantástico. para muitos agraristas aí, porque além de um profundo, excelentes palestras que nós tivemos sobre direito agrário nesse congresso, a gente pôde conhecer diversas pessoas desse ramo e a partir de lá, por isso que eu digo que é um marco, o direito agrário no Brasil teve uma importante discussão. Abriu-se canais, abriu-se parcerias que a gente vem construindo e enriquecendo esse discurso, essa temática, desde os idos de 2017. Então já fazem mais de 3 anos aí, e aí constantemente estamos em contato com o Dr. Torma, inclusive fui seu aluno no curso de pós-graduação em Direito Agrário e Ambiental aplicado ao agronegócio do IUMA, em Porto Alegre, onde justamente alguns pontos que a gente teve essa excelente aula serão abordados hoje nesta live. Então, Dr. Francisco, primeiramente eu gostaria de agradecer a tua disponibilidade. É uma grande honra a gente tê-lo aí conosco para discutir esse importante tema aí que vem acompanhando, apesar de algumas coisas já estarem superadas pela jurisprudência, muitas vezes a gente tem que levar ao Poder Judiciário questões que envolvem o crédito rural e que a gente considera fundamental para a produção agrária no Brasil. Então, sem mais delongas, eu te passo a palavra para suas considerações iniciais e também com um questionamento. Doutor Francisco, quais são as principais ilegalidades identificadas em operações de crédito rural e que são passíveis de discussão hoje no Brasil? Seja bem-vindo. Buenas, Paulo Couto. Muito obrigado por esse convite de fazer essa conversa contigo. Eu gosto muito dessa forma de lives onde a gente pode bater um papo com um amigo, né? Porque, tantas vezes a gente se reúne para conversar e trocar esses assuntos. E esse ano está tudo muito diferente, né? Nós não podemos sequer nos deslocar, nos encontrar e conversarmos isso presencialmente. Então, essas ferramentas da tecnologia vêm nos facilitar esses encontros, essas formas de bater papo, de atualizar, enfim, de estudar direito agrário. Quando tu ias fazendo teus apontamentos, eu fui fazendo alguns apontamentos para não me esquecer de alguns comentários aqui do que tu falaste na abertura. Sim. Eu quero dizer que é a primeira live que eu estou fazendo neste perfil. Eu aproveitei essa situação, essa conversa contigo, para estrear esse meu perfil, porque o AgroLei, o portal AgroLei, ele, com o tempo ele foi se tornando, ele nasceu como uma forma de eu publicar o meu conteúdo, mas como ele foi crescendo, e hoje em dia nós publicamos lá material de vários colegas, inclusive esse 2020 eu fui o que menos publiquei lá, tem muito mais artigos de colegas do que meus lá. Eu criei um perfil profissional para justamente poder tratar não só dessas questões que no AgroLei a gente conversa com colegas, mas conversar com os clientes. Então, eu estou estreando aqui esse perfil para conversar contigo nessa live. Gwen, tu falaste sobre a necessidade... Até deixa eu pular aqui um item. Sobre aquele congresso no Rio de Janeiro, eu concordo contigo que foi um divisor de águas. E também foi onde eu conheci a maioria dos colegas, inclusive o professor Albenir Cherubini, o professor Pedro Puccini, o Cláudio Grande, que nos acompanha aqui, você, todos os outros amigos que estavam lá, todo esse pessoal que mais participa, que mais movimenta o direito agrário, estavam todos lá. Eu tive a felicidade de me encontrar e conhecer os profissionais, e a partir daquele congresso, eu concordo contigo que foi um divisor, começamos a trabalhar o direito agrário de uma forma muito mais séria, muito mais bacana no Brasil. Eu me lembro que, para mim, Exato. um dos pontos que marcou foi quando eu estava saindo não me lembro se do primeiro dia ou do segundo dia do congresso, mas eu estava voltando para o meu apartamento, peguei um Airbnb, como todo mundo que foi para lá, pegou uns Airbnb ali na praia. Eu estava voltando do Uber lá para o AP, e aí o Uber puxando conversa ali, perguntando o que nós estávamos fazendo, saindo da OAB, de terno, bonitinho. Eu comentei que nós estávamos fazendo um congresso de agrário, e o Uber, congresso de direito do quê? Agrário.
Mas o que é isso? Me explica. Eu digo, olha, é que existe um universo jurídico aí, de fora das cidades, e relativo às atividades do produtor rural. E fui explicando, e o rapaz que dirigiu o carro ficou fascinado com o universo jurídico que se dobrava ali na frente dele. Marcou muito a pulsão agrária numa capital como o Rio de Janeiro. Travou alguma coisa, algum problema? Travou um pouquinho, mas deu para compreender. Deu para compreender. Pode prosseguir. Eu não sei se é a tua ou é a minha aqui que estão... Pois é, eu até estou corrigindo aqui, ver se tem... Mas pode prosseguir, doutor. É que agora é a hora da live, né? Tem muita gente conversando, é normal, dá umas travadinhas. Então, assim, foi um evento muito bacana aquele no Rio de Janeiro. Tu falaste sobre a mediação no crédito e, inclusive, as ferramentas que tu ouviu hoje no congresso lá da OAB. E eu sempre gosto de comentar que eu sou, enquanto advogado, eu sou extremamente favorável a todas as formas alternativas de resolução de conflitos que nós temos a possibilidade de fazer fora do judiciário. É evidente que o nosso cliente é muito melhor resolver os conflitos de formas alternativas que são mais rápidas, mais objetivas, menos custosas. É evidente que todo mundo tem esse interesse. Agora, no crédito rural, quando nós estamos falando da relação do produtor rural com as instituições financeiras, é muito difícil. Quando nós estamos atuando no crédito rural, nós temos que estar preparados para a judicialização. Porque não é por falta de interesse do produtor, eu tenho certeza que todo produtor, e eu, enquanto advogado, teria total interesse em sentar com os representantes do banco, numa mesa redonda, conversar e resolver o problema daquele cliente produtor rural, até porque ele precisa de crédito. O ano agrícola se aproxima, se ele terminou um, logo vem o outro, então a lavoura nunca para, o agro nunca para. É evidente que o cliente não quer ficar discutindo 10 anos dentro do processo. Entretanto, os bancos não criaram ainda uma cultura de desburocratização e desjudicialização desse tipo de discussão. Mesmo quando nós estamos dentro de uma audiência, dentro do judiciário, dentro do poder judiciário, o banco sequer se faz presente de forma efetiva. Ele manda um advogado correspondente, manda um representante ali, me fugiu o termo correto, um preposto, manda um preposto que normalmente é o amigo do advogado correspondente, que não faz a menor ideia do que nós estamos falando, é só pro forma, é só para dizer que esteve presente na audiência e não ter uma revelia. Eu acho que é preciso que os bancos comecem a fazer uma análise do custo dessa intransigência, porque também ficam anos e anos discutindo judicialmente, pagando advogado, pagando diligência, né, que a maioria dessas discussões se dá no interior, tendo todo esse ônus, não recebendo, e aí tendo que colocar lá o negócio em prejuízo porque não conseguiu receber. E depois, quando receber, se fizer um acordo, aí por um valor extremamente baixo, vai ter que colocar isso como um crédito novo, vai ter que tributar, enfim. Não acho que os bancos devem insistir nesse tipo de situação. Acho que os bancos têm que tratar essa situação das demandas de forma diferenciada. Não adianta falar para nós, advogados, que trabalham direto com o cliente, com o produtor rural. Nem só com o produtor rural, mas nós, advogados que atendemos o público que costuma demandar contra os bancos. Não adianta falar para mim que nós precisamos mudar e buscar formas diferenciadas de resolução de conflitos, se por parte das instituições financeiras não há o mínimo interesse em compor antes de ir para o judiciário. Então, que demanda uma nova cultura do sistema bancário. Talvez essas novas ferramentas aí, hoje em dia nós vemos tantos bancos digitais entrando no mercado, daqui a pouco essas instituições vão começar a operar com crédito rural e talvez o mundo seja um pouquinho. Até lá nós vamos levando do jeito que dá. Certo. Mas tu me perguntaste, me perdoe a introdução aqui, mas é que eu quis fazer esses apontamentos aqui. Ótimo. Fique à vontade. Me perguntaste sobre quais são as... Se tu quiseres repetir a pergunta até para o pessoal, mas aí eu agradeço. Não, na verdade, a título de introdução aí do nosso tema,
Eu gostaria de saber, na sua opinião, aí, na sua experiência, quais são as principais ilegalidades que a gente vê que são passíveis de discussão judicial. Certo. Hoje em dia, em pleno século XXI, nós não temos mais visto tanto uma ilegalidade que era muito comum ali nos anos 90, anos 2000, que é o juro remuneratório. Era muito comum nessas situações. E às vezes tu ainda pega algum processo um pouco mais antigo, Guaraná, viu? Não vão achar que porque é meio cor de amarela, viu? Fique à Guaraná vontade. Diet. Nós tivemos uma época em que, inclusive, que muitos advogados que atendiam o produtor rural fizeram fortunas, porque o banco aplicava, assim, juros abusivos acima do patamar máximo permitido, que é os 12% ao ano, por força do Decreto-Lei 167, acumulado lá com a Lei da Usura. Uhum. Então, muitos advogados, não é Charia, é Guaraná Diet. Muitos advogados na defesa de produtor. Jéssica, boa noite. Muitos advogados fizeram fortunas defendendo os produtores uma coisa tão simples, alegando que, olha, esse encargo que o banco está cobrando está acima do patamar máximo Ilegal. permitido pela legislação brasileira, então nós temos que baixar. E aí, claro, tu pegava abuso. Porque assim, o banco metia a ficha contra 10, um reclamava. Né? Então, assim, eu acho que nós vivemos um tempo muito amador também, por parte de todo mundo. Eu estava lendo essa semana, ontem, eu estava estudando um processo de 1994, que ainda não acabou, que era uma cobrança tem uma cobrança de juros abusiva aqui, e é um processo que o produtor rural financiou em 94, uma atividade agrária na Bahia, em Luiz Eduardo Magalhães, com o Banco do Nordeste, e ainda não pagou. Deu um problema na safra, ele começou a discutir com o banco, o processo rola até hoje, 2020, o processo não está acabado. Eu estava lendo as petições de ambos os advogados e os despachos do juiz, e chega a dar uma dor no coração, assim, uma ausência de profissionalismo, advogado se xingando, juiz xingando advogado. Aí o tribunal oficiava para o juiz pedindo explicações, e o juiz respondia ao Tribunal de Justiça da Bahia, dizendo que o advogado do credor era um baita de quase dizia isso, não chegava ao termo, mas em síntese, que era um enrolador que estava enrolando o processo e ficava agravando a torta direita, e que inclusive aquele não era o último agravo do processo, que certamente o cara ia inventar mais coisa para agravar. Então, e aí os advogados se xingando, outro pensando, meu Deus, há pouco tempo atrás, tia, nos anos 90, anos 2000, o processo judicial era um amadorismo, uma coisa que hoje em dia a gente jamais vivenciaria, um colega, né, xingando um colega, o juiz acusando o advogado de estar enrolando o processo. Por favor, né? Temos ferramentas diferenciadas. Então, assim, a própria prática de fazer essas abusividades no processo tem diminuído muito, muito. Pega hoje um processo, uma execução de uma grande instituição do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do Sicredi, o procurador que está representando essa instituição já sabe o que pode e o que não pode. O crédito rural, a lei é dos anos 60, o decreto-lei 67 é de 67. Então, assim, não dá para inventar muita coisa, né? Claro, agora nós vamos ter novas experiências a partir da lei do agro. Mas ainda vejo, para te ter uma percepção, eu vejo alguns bancos passando nos juros, ainda vejo capitalização equivocada, né? Então é muito comum, porque o decreto-lei 67 traz a nossa capitalização do crédito rural semestral. E ainda vejo o banco forçando capitalizações mais um tempo menor, inclusive diária, o que nós temos um primeiro problema. E às vezes ainda pinta uma comissão de permanência, uma coisa assim, né? É lamentável o banco colocar comissão de permanência hoje em dia. Mas o grande problema do crédito rural hoje não são as abusividades do contrato. O contrato, na maioria das vezes, sai zeradinho, sai redondinho. Né? Porque o banco está fazendo contrato de crédito rural há quantos anos? Eles sabem já o que dá, o que não dá. O grande problema do crédito rural hoje são as renegociações abusivas. Quer dizer, eu tenho um problema, o meu produtor rural tem um problema de frustração de safras e vai até o banco exercer o seu direito de prorrogação e sai de lá com uma cédula de crédito bancário, com crédito pessoal, com juro aí da volta de 28%, 30% ao ano. Então, eu saí da proteção do crédito rural e caí no crédito pessoal. Essa é a grande abusividade. Eu acho que essa é a grande atuação do advogado que defende o produtor rural
desfazer essa abusividade que os bancos fazem na renegociação. Quer dizer, o contrato nasceu íntegro, nasceu bonitinho, mas no renegociar é que a coisa acontece, é que se transforma, então, se faz uma alquimia, uma coisa que era boa, o crédito rural, para uma nova cédula que perdeu totalmente a característica de rural. Então, esse é o grande problema hoje do crédito rural. Ótimo. Doutor, só fazendo um parênteses aqui em relação, só para a gente não perder a discussão em relação a soluções alternativas, eu acho que uma alternativa que o banco poderia fazer seriam criar câmaras internas para dialogar e fazer uma discussão pré-processual. Eu acho que seria um importante instrumento aí que poderia facilitar muito a resolução desses conflitos. Falando a todos que quem tiver interesse em fazer algumas perguntas pode fazer nos comentários ou no quadradinho aí do ponto de interrogação, que a gente vai discutindo ao longo da live ou ao final. Doutor, então, em relação a esse ponto que você falou da prorrogação, como tem sido o teu entendimento, a percepção do Poder Judiciário em relação a essa prerrogativa, vamos colocar assim, do produtor, segundo o Manual de Crédito Rural, de quando houver frustração de safra ou problemas na produção, etc., tal qual estabelece o Manual de Crédito Rural, como tem sido o entendimento do Judiciário em relação a isso? Ele tem compreendido que isso é uma prerrogativa do produtor ou ele tem, às vezes, dificultado ou não compreendido que isso não se trata de um crédito bancário normal? Olha, primeiro que é um entendimento simulado, né? Na verdade, nós temos a súmula 298 que já nos garante o direito à prorrogação quando cumpridos aqueles requisitos lá do Manual do Crédito Rural. O que eu tenho percebido hoje no Judiciário, e digo que já estou nessa labuta aí há uns 13, 14 anos, no princípio, na década passada, era mais oba-oba, assim, a coisa, volta a dizer, era menos profissional. O produtor sempre podia alegar o direito à prorrogação e era mais uma roleta russa do que qualquer outra coisa. Se o juiz entendesse um pouco, ele aprofundava. Eu já vi casos que o produtor nem tinha demonstrado o requisito e o juiz estava metendo ficha, dizendo não, tudo bem, tem que prorrogar. E outros casos trancando o pé de uma forma absurda. O que eu vejo hoje, no judiciário de hoje, nas demandas de hoje, e me permita fazer uma saudação aqui ao nosso estimado amigo Frederico Busto, que é um excelente profissional, atua também nessa área, também tem uma forte atuação na defesa dos produtores rurais, notadamente em crédito rural. Então, minha saudação ao estimado doutor Frederico. Então, o que eu vejo hoje? O judiciário está mais ciente de quais são as demandas e quais são os direitos. E o principal ponto a ponderar é o seguinte: prova. Eu vejo julgados que afastam muito rápido a pretensão do produtor quando ele não traz um conjunto probatório suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos. Quer dizer, não cabem mais aventuras jurídicas no seguinte sentido: eu não paguei a conta, mas não é porque não tive frustração, não deu para pagar mesmo, né? Me passei. Fiz uma má gestão, me passei, não consegui pagar a conta. O que eu vou fazer? Eu vou para o judiciário dizer que eu tenho direito à prorrogação. Isto não passa mais. Não passa. Se eu entrar no judiciário sem demonstrar o cumprimento dos requisitos e sem fazer a prova do pedido administrativo, eu sei que a minha ação não vai dar certo. Agora, quando o advogado, e aí que é a necessidade do advogado especializado, quando o advogado consegue, de preferência, ter essa conversa com o produtor antes do vencimento. Eu sempre digo, o grande problema do produtor que brinca com a coisa, que arrisca, é só procurar o advogado quando o oficial de justiça bate na porteira. E não pensem que isso é raro. Isso é o que mais acontece. O oficial bateu, o cara procura o advogado. Quando se faz uma gestão mais adequada, e o agronegócio não admite mais amadorismo, então nós temos que internalizar essa cultura da gestão. O que acontece? O produtor rural tem que procurar o especialista quando constatar que está sofrendo uma frustração, que não vai conseguir fazer o pagamento antes do vencimento. Porque aí se maneja os documentos necessários.
laudo, comprovação da capacidade de pagamento, esse tipo de pedido administrativo antes do vencimento. Então, o que acontece? Quando se consegue fazer um trabalho preventivo anterior a essa demanda judicial, a esse vencimento da dívida, se consegue fazer o pedido administrativo embasado, é muito diferente eu ir para o judiciário. Eu vou para o judiciário cheio de razão. E aí eu vejo acórdãos maravilhosos que puxam lá a súmula 298 e demonstram que é direito, que a instituição não tem prerrogativa de analisar se vai conceder ou não. Está cumprido o requisito, o direito está aí. Então, o trabalho do advogado que atende o produtor rural começa muito antes da demanda judicial, começa lá na organização da documentação, quando esse produtor começar a perceber que vai ser um ano de frustração, que não vai ser possível colher o suficiente para pagar essa conta. Ótimo, excelente, excelente. Permita-me fazer duas experiências aí de julgados que eu tomei conhecimento em relação especificamente à prorrogação. No determinado caso, embora tivesse havido frustração com decretos, etc., o Poder Judiciário não acolheu em virtude da ausência de pedido anterior na agência. Ou seja, essa demonstração administrativa perante a instituição financeira. E um outro também acórdão que eu acabei tomando conhecimento foi que teria havido esse pedido administrativo, mas o Poder Judiciário entendeu que não houve prova da incapacidade de pagamento, ou seja, aconteceu a frustração, teoricamente ele cumpriu os requisitos literalmente o que acontece no manual, que prevê o Manual do Crédito Rural, mas não comprovou a incapacidade de pagamento. Então são questões específicas que então é necessário essa orientação e essa providência prévia do tomador do crédito. Doutor, prosseguindo aqui no nosso cronograma de questionamentos que a gente entende que seja importante, em relação aos encargos moratórios que são previstos na legislação do crédito rural e às vezes ocorre de haver algum equívoco ou alguma ilegalidade perante o banco. Tais como eu coloquei aqui a comissão de permanência ou eventual cumulação de encargos moratórios. Como tem sido o entendimento do Poder Judiciário em relação a isso? Você tem percebido esse tipo de ilegalidade? E ainda aproveito para, se for possível, responder um questionamento aqui do nosso amigo Cláudio, que falou se ocorrem erros, se há problemas na sistemática dos cálculos do banco. Então, se possível, esses dois questionamentos. Em relação aos cálculos, presumo que o Cláudio deve estar falando da memória de cálculo nas execuções. Né? Sim. É uma briga constante, porque assim, eu calculo, eu costumo calcular que eu tenho um belo programinha de cálculo aqui no meu computador, eu consigo trazer aproximado, mas as fórmulas do crédito rural são um pouquinho complicadas. Eu sempre recomendo que se faça perícias contábeis. Né? Então, o advogado tem como um dos melhores amigos o agrônomo e como outro melhor amigo o contador. Porque às vezes foge da nossa competência ficar adentrando muito mérito dos números. Se vocês olharem a fórmula, procurar no Manual do Crédito Rural as formas de atualização do crédito rural são bem complexas. Claro que a gente fazendo aquele cálculo básico ali da taxa de juros consegue ter um valor muito próximo do real. Mas, dependendo da situação, eu sempre sugiro uma perícia técnica, principalmente quando começa a ter pagamento parcial. O produtor pagou um pouquinho. Como é que o produtor paga? Não é que ele vai lá pagar a conta, ele deixa o dinheiro na conta, o banco faz o saque direto da conta, então a gente perde nessa questão. E eu sempre gosto de colocar o banco para trazer os extratos. Começa a te perder o que houve de pagamento parcial, o que não houve. Me perguntaste se as comissões de permanência, encargos moratórios, nós temos muito tranquilo hoje esse posicionamento do juro moratório, né, que é 1% ao ano, isso está muito tranquilo dentro do crédito rural. O grande problema é quando o pessoal quer trazer essas ferramentas do crédito rural para o financiamento privado. Então, tu está lá discutindo uma CPR daqui a pouco, que é outro universo, é financiamento privado,
e quando vê o advogado está suscitando lá encargos moratórios do Decreto-Lei 67 de 67. Aí é complicado. Aí não prospera mesmo. Mas dentro do universo do crédito rural é perfeitamente possível trazer essas situações. Comissão de permanência é absolutamente impossível de cobrar hoje, é bem tranquilo isso. Agora, eu até deixei aberto aqui, porque esses dias eu recebi uns contratos para fazer embargos, eu recebi umas execuções para fazer embargos, e eu estava olhando a cédula, e a cédula feita agora, em 2019, ela traz comissão de permanência. A cédula está lá, específica, comissão de permanência, até com a cláusula aberta aqui, ó. Cláusula de inadimplemento, comissão de permanência, taxa de mercado do dia do pagamento. Fui reto nos cálculos e na inicial e eu percebi, isso aqui é um processo da Caixa Federal, Caixa Econômica Federal, que está atuando mais forte agora na território. Percebi que o procurador da Caixa não colocou nem na inicial, nem na memória de cálculo a comissão de permanência. Ele colocou o juro moratório de 1% ao ano. Então, veja que no que pese a cédula está errada, o profissional, e aí veja como é importante até o banco ter um profissional qualificado. O profissional olhou a cédula e disse, não, se eu for executado dessa forma que está aqui, bom, primeiro que abre brecha para embargos. Segundo, que não tem uma sucumbência. Né? Então, o procurador já se antenou aqui nessa situação, não cobrou. E só para fazer uma menção aqui, acho que foi a Heloísa que perguntou do pedido verbal no banco. Sim, até ia comentar do banco. Ela fez dois comentários sobre o pedido verbal do banco e as instituições de câmaras internas, que eu acho que já teve experiência e não foi possível. Mas eu boto fé que um dia talvez as câmaras deem certo. Quanto ao pedido verbal, é muito comum, principalmente para aquele produtor familiar, menor, que daqui a pouco não tem um profissional que ele acompanha, que ele assessora no preventivo, que só vai procurar o advogado quando a coisa deu errado. Então, o que acontece? O produtor vai... Eu sei porque eu vejo, já atendi vários. Vai no banco e diz, olha, eu não consegui colher, como é que a gente pode resolver? Ele não conhece exatamente essa regra, né? Mas o gerente leva na conversa, tá? E quando vê, venceu. Depois que venceu, a coisa complicou. Então, eu acho muito interessante que esse tipo de conversa fosse suscitada pelos sindicatos. Acho que os sindicatos têm o dever de esclarecer o produtor como é que funciona, principalmente sindicatos de lugares que estão no meio de uma frustração de safras. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, esse ano nós vivemos uma estiagem muito grande, não se viu uma estiagem tão grande há muito tempo. E eu percebi que as entidades do agro bateram muito nessa tecla do direito à prorrogação. Então, achei que ficou bacana, porque o produtor tem acesso a essa informação, ele sabe que ele tem que pedir por escrito. Aqui no AgroLei eu coloco lá os modelos de pedido, disponibilizo, o pessoal quiser baixar ali, está na mão, porque depois isso é muito melhor para eu conseguir discutir isso judicialmente do que ficar lá no processo pedindo prova verbal de que ele pediu verbalmente, prova testemunhal de que ele pediu verbalmente no banco. E te digo, os casos que eu tenho, nesse sentido de tentar demonstrar um pedido verbal, normalmente eu não consigo fazer a produção de prova. O juiz já me capa essa produção de prova quando eu peço. Então, tá bem difícil conseguir tentar trazer essa questão para a prova testemunhal. Ótimo. Um outro ponto aqui que eu gostaria da tua opinião é em relação que a gente vê muitas vezes uma prática recorrente em algumas instituições financeiras de que, juntamente com o crédito rural, são incluídas rubricas, muitas vezes, que não são efetivamente relacionadas ao crédito rural. Por exemplo, seguro de vida, seguro agrícola e diversas outras aí que acabam sendo, não sei com que motivação, acabam sendo incluídas e aí representam uma verdadeira venda casada. Inclusive, hoje até foi feito um convênio em relação ao Ministério da Justiça e o Ministério da Agricultura para coibir esse tipo de operação. Como tem sido, na tua experiência, esse tipo de ocorrências e como tem sido o entendimento do Poder Judiciário em relação a isso? Esses dias eu estava conversando com um cliente meu, que ele é produtor médio, e ele me contou, tô com 2 consórcios contemplados e tô pagando mais 3, 4.
Eu digo, tá, mas para que tu compra... Inocente. Eu disse, por que tu compra tanto consórcio? Não, se eu não comprar, eu não consigo financiar minha lavoura. Então, assim, e não é só no crédito rural, a gente sabe, né? O funcionário quer cumprir as metas, eles têm meta, o banco pressiona na meta, então eles ficam vendendo esse produto. No crédito imobiliário, talvez isso seja mais forte ainda que no crédito rural. Eu acho difícil alguém entrar num banco para financiar uma casa e não sair com segurinho de vida pendurado. Só que essas são coisas que o produtor não questiona judicialmente. Ele não vai questionar só isso judicialmente. Pensa, Sim. como é que funciona? O cara financia a lavoura todo ano, ele precisa do banco esse ano, mas também ano que vem, no outro, e ele acaba assumindo esses produtos que lhes são oferecidos para não perder o crédito, né? Então, assim, dificilmente ele vai querer discutir isso, entrar com uma ação judicial para discutir o segurinho de vida, o consórcio que empurraram nele. Só vai discutir isso quando tiver um problema grande que for discutir todo o contrato judicialmente. É por isso que eu achei bem interessante essa possibilidade da denúncia anônima que o Ministério da Agricultura lançou. Eu até acho que estou com o formulário aberto. Hoje eu entrei no site do Ministério da Agricultura. Estão com uma ferramenta bem interessante lá para fazer essa denúncia. Daí o produtor não se dispõe diretamente com a instituição, não vai discutir judicialmente um consórciozinho que venderam para ele, né? Então tem essa possibilidade de fazer isso no mapa. Eu estava olhando aqui, ó, o que o Ministério diz? É importante que você reclame nas seguintes situações: contratei algo que não queria para acessar o crédito rural, desisti de contratar o crédito rural por não concordar com a venda casada imposta pela instituição, ou estou em negociação com a instituição financeira para a liberação do crédito rural, mas ela diz que só libera se eu adquirir um produto que eu não quero. Então eu acho importante, a ferramenta está aqui. Eu acho importante agora os nossos estimados produtores fazerem bom uso dela e denunciarem efetivamente esse tipo de atitude, porque é só com uma denúncia maciça, expressiva, que nós vamos conseguir mudar essa situação. Se meia dúzia de pessoas denunciarem aqui, eu acho que dificilmente vai acontecer alguma coisa. Ótimo. Eu tive um caso aí que, claro que não foi só por conta disso, né? Mas aí, como se discutiu várias situações do contrato, eu sustentei essas hipóteses e foi acolhido pelo juiz. Claro, agora tá em fase de recursal aí, mas, salvo engano, acho que o banco não recorreu, mas foi excluído o seguro agrícola e o seguro de vida. Então já deu uma equilibrada aí no negócio. Claro que não, às vezes são valores baixos, né? Mas enfim, pelo menos se demonstra a insatisfação. Mas Doutor, é aquilo, né? Tu só vai discutir isso quando tu está discutindo mais coisas. Não vai ser só judiciário só para discutir um... Não vale a pena, né? Em relação à capitalização de juros, você já mencionou aqui que a previsão de que tão somente semestral, né? Então, qual seria mais mais um questionamento em relação a essa discussão judicial, se há alguma ilegalidade praticada? O que eu considero válido a gente falar sobre isso hoje em dia? Mais ou menos a jurisprudência consolidada se divide em três formas. O juro do crédito rural, por força lá do Decreto-Lei 167, ele é capitalizado semestralmente. Então, assim, se no meu contrato não tem nada, capitalização semestral. Ok? Tranquilo. Agora, os contratos estão vindo muitas vezes com a contratação da capitalização mensal. E o que o judiciário já pacificou a respeito disso? Olha, a capitalização é semestral, legal, mas se houver contratação específica no contrato, pode ser mensal. Então temos esse segundo elemento. Se não tem contratação, é semestral. Se eu contratei mensal, vale, não é abusivo essa contratação. Agora, temos uma terceira corrente que se junta nesta, que diz o seguinte: a capitalização contratada é legal, mas se for diária já é abusivo. Então, vários julgados hoje dizem, olha, contratar mensal, tudo bem, até que vai. Mas contratar a capitalização diária, aí já estamos exagerando. Aí cancela essa diária, considera abusiva e volta lá a semestral do Decreto-Lei 16767. Então, são mais ou menos essas três correntes, né? Se não tem nada contratado, se tem contratado mensal, se tem contratado diário. Eu concordo, aí uma capitalização diária, ela acaba trazendo
o valor nominal desse juro para bastante mais não existe, para bem mais do limite contratado, estipulado lá, tanto pela linha como pelos próprios 12% ao ano que se constatam lá daquela legislação que nós já mencionamos. Então, aí eu acho que cabe quando a gente vê no contrato. Eu tenho visto muitos contratos com capitalização diária, aí a gente já pode discutir um pouquinho. Ótimo. Uma outra questão que você acabou já mencionando, mas se puder aprofundar um pouco, é a chamada operação mata-mata. Como tem sido o entendimento jurisprudencial em relação a isso. E aí tem dois pontos da mata-mata, porque às vezes ela é feita uma operação mata-mata com outro crédito rural e às vezes com um crédito bancário normal, né? O que acaba aumentando ainda mais a taxa de juros, né? Uhum. Claro, o que a gente tem que analisar é se esse mata-mata foi feito com outro crédito rural, que não é muito comum, normalmente não se faz esse tipo de situação, aí tem que analisar se nós tivemos uma alteração. Por quê? Uma alteração nos encargos. Porque o que acontece? Quando eu estou fazendo uma renegociação, né, se voltarmos para o que a gente conversou no início, se houve uma frustração, cumpri os requisitos, fiz o pedido administrativo, tenho toda a documentação exigida, como é que funciona uma prorrogação? Eu prorrogo a minha conta pelos mesmos encargos contratados. Vamos pensar que eu fiz um Pronaf de 4% ao ano, não consegui pagar. Bom, então na prorrogação eu vou continuar com 4% ao ano, em termos de juros remuneratórios. Vai seguir desta forma, né? Então, se for um investimento, a parcela desse ano do investimento eu não consegui pagar, eu jogo ela para o final do contrato. Então, se o meu contrato acabava em 2022, eu vou pagar uma parcela em 2023 e ela vai ser calculada com os mesmos encargos do contrato. Se for um custeio, eu vou fazer, aí sim eu vou precisar desse cronograma de pagamento, né? O meu agrônomo vai ter que demonstrar aquele valor em quantas safras eu vou conseguir pagar a partir da minha viabilidade econômica. Então, eu tenho essas ferramentas. E aí, como é que eu vou fazer isso na prática? Mediante aditivo. Eu não vou fazer uma inovação, eu vou fazer um aditivo na minha cédula, alterando basicamente as datas de vencimento. Ponto. Agora, quando o produtor rural está mal assessorado e acaba sendo levado a uma situação que ele também não tem conhecimento, mas quando vê, é a única possibilidade que o banco oferece, senta lá e o cara diz, olha, ou tu assina isso aqui ou eu vou te executar. E aí, quando eu vou te executar, daqui a pouco eu já vou estar falando aí de execução da hipoteca ou alienação fiduciária, que é muito mais gravoso para o produtor. Então, ele se vê acuado e ele assina qualquer coisa. Na prática é essa, ele assina qualquer coisa que lhe garanta sair dali da instituição e tentar pagar a conta na próxima safra. E aí sim nós temos uma operação mata-mata ilegítima. Né? Se isso aconteceu a partir da transformação desse crédito rural num crédito pessoal. Agora, nós temos que ter em mente, quando a gente for discutir isso, nós temos que ter em mente dois elementos. Primeiro, eu preciso provar que ele tinha direito à prorrogação. Porque eu volto a te dizer, se ele está fazendo uma renegociação porque ele fez uma gestão ruim no seu negócio, bom, aí o direito também não socorre, né? Nós não podemos acudir os erros de gestão do produtor. Porque daí Exato. Não é só o produtor, todo profissional do universo está sujeito a uma gestão. Nós, aqui, administrando nosso escritório, podemos fazer uma gestão ruim e ficar no vermelho, faz parte, o empresário, o comerciante, o industriário, todo mundo. E aí não tem ferramenta judicial, jurídica, legal, que acuda. Agora, quando nós falamos do produtor rural, nós estamos falando de uma situação em que eu constato a agrariedade, o risco agrobiológico, e por essa situação alheia à vontade do produtor, uma forma seca, uma estiagem, uma nuvem de gafanhoto, eu tenho ferramentas de socorro a esse produtor por essas situações que são alheias à vontade dele. Bom, então, primeiro elemento, eu tenho que fazer essa prova. Olha, ele tinha direito a uma prorrogação lá pelo Manual do Crédito Rural, pela Resolução 4802, que saiu para o produtor atingido pela seca esse ano aqui, fazer essa prova. E o segundo elemento que eu preciso ter em mente é que, quando eu vou discutir isso judicialmente,
eu preciso fazer a prova de que aquela operação nova matou o crédito rural. Eu preciso demonstrar que tem uma vinculação. Como é que se faz isso? Olha, eu tive um caso que foi muito interessante para a gente analisar como é que se faz essa prova, que assim, ó, os extratos bancários faziam essa prova por mim. O produtor tinha várias cédulas rurais em aberto, que aparecia na conta corrente dele, e aí ele fez um financiamento privado, particular, crédito pessoal, né, um valor que englobava todas aquelas cédulas, se tu somasse aquelas cédulas, chegava naquele valor. E aí, no mesmo momento, no mesmo dia, tu vê no extrato dele que entrou aquele crédito e no mesmo dia todas as operações rurais foram dadas baixa, foram quitadas. Então eu tenho a prova inequívoca de que aquela operação foi um mata-mata. Aquele novo Exato. crédito matou as operações antigas. E ele tinha a demonstração de que, na verdade, ele tinha o direito à prorrogação daquelas cédulas pelos mesmos encargos. E aí tu tem legitimidade para fazer uma discussão judicial, que não é uma aventura judicial. Nós não queremos aventuras judiciais, né? Sim. Aí eu tenho elementos para trazer essa discussão judicial com segurança, inclusive para o cliente que sabe. Ele está, enfim, alegando um direito que existe, não é uma criação, uma aventura, uma criação do advogado. Ótimo. Nós já estamos aqui quase com o nosso tempo esgotando e tem mais dois questionamentos. Eu gostaria da tua opinião em relação a caracterizada alguma ilegalidade no contrato, como tem sido o entendimento em relação à descaracterização da mora. Eu te pergunto isso porque existe um recurso repetitivo, agora eu não me recordo o número aí do STJ, que estabelece que, havendo ilegalidade durante o período de normalidade, descaracteriza-se a mora. Como tem sido em relação ao crédito rural? Tem sido exatamente nesse sentido. Os julgados, porque eu vejo assim, eu vejo muitos julgados que se tratam de casos onde o produtor não pagou, seja lá por que razão for, né? Não cabe discutir isso aqui, mas não pagou, foi executado. E aí aduziu, por exemplo, alegou uma irregularidade, uma abusividade no juro moratório. E isso acontece, isso eu tenho visto acontecer. Bancos que cobram juros moratórios equivocados. O contrato está certo, a cédula está certa, os juros moratórios estão legais, os juros remuneratórios estão legais, mas no moratório bota 1% ao mês. Aí, já abriu matéria para embargos, né? Porque é 1% ao ano. Então, nesses casos, eu já vejo muito tranquilo, bem no sentido desse julgado, desse repetitivo da STJ, que aí eu não tenho como afastar a mora. Porque aí eu estou alegando uma abusividade posterior à situação de normalidade já na situação de inadimplemento. Agora, sim, se, por exemplo, eu pegar lá uma situação em que o banco, por exemplo, fez uma contratação fora do encargo daquela linha, porque sabe que cada linha tem o seu encargo, né? Isso é anunciado no Plano Safra todo ano. O juro, o crédito Pronaf mais mulher, o Pronaf mais alimentos, mais mulher não existe. O Pronaf mulher, o Pronaf mais alimentos, o Pronaf jovem, o Pronamp, cada um tem o seu encargo. Então, Albenir, como é que vai, Albenir? Então, se esse tipo de encargo remuneratório tiver em divergência, aí sim eu consigo afastar esses encargos remuneratórios. E é muito mais fácil fazer isso se tu conseguir já fazer o depósito do valor incontroverso. Aí tu fica muito mais tranquilo para discutir essa situação. Ótimo. O nosso último questionamento aqui, e também aproveitando já para responder uma pergunta da Heloísa e do Dr. Cláudio. O Dr. Cláudio pergunta sobre a possibilidade de afastar a capitalização mensal na negociação. Não sei se ele quis dizer extrajudicial ou judicialmente. E a doutora Heloísa perguntou se no pedido de prorrogação judicial é preciso indicar um novo cronograma de pagamento. E aí eu acho que tem um pouco a ver em relação à pergunta. Nós temos 5 minutos aí, doutor. Então, se conseguir responder em relação à produção de prova nos embargos à execução. Eu tenho identificado uma profunda resistência em relação à produção de provas nos embargos. Apesar de ser uma ação autônoma, todo mundo sabe, possível exibição de documentos, é possível instrução com prova testemunhal. Há uma resistência extraordinária em relação à instrução
ou seja, geralmente é julgado antecipadamente. Então, sua opinião em relação a isso, e se conseguir incluir essas dois questionamentos, ótimo. Tá, para o Cláudio, assim, os encargos, a capitalização mensal, se contratada, é perfeitamente válida. Então, não adianta querer discutir ela, só se ela não estiver contratada. Né? Mas aí, que daí vale o decreto-lei. Então, se tiver no contrato, não vai te escapar dessa. A Heloísa perguntou do cronograma. Sim, se tu vai entrar com o processo, seja uma declaratória de direito, seja nos embargos, tu já vai apresentar o teu cronograma de pagamento, principalmente se nós estiver falando em custeio. Porque o praxe ainda no investimento é jogar para o final do contrato. Agora, no custeio é muito importante, fundamental. E aí, tu me perguntaste sobre a produção de provas. Concordo plenamente contigo, inclusive eu comentei que testemunhal eu não estou conseguindo nada. Já comentou, né? Então, assim, por isso que eu digo, não adianta quando... Ô, Cláudio, primeiro que é difícil sentar com o banco para negociar, né? Segundo que não vai afastar a mensal porque ela é ilícita. Então, assim, o que acontece? Tu já tem que, quando tu vai embargar, tu já tem que trazer todos os elementos possíveis junto ao inicial, todos os documentos. E aí vai nisso que a Heloísa comentou, já vai entrar inclusive, eu gosto de fazer, porque assim, primeira coisa, prova da frustração. Às vezes o laudo do município, né, o decreto de emergência do município ajuda, ou um eito, barbaridade. O laudo do teu agrônomo ainda junto notícias. Pega dos portais aí, demonstrando que na região houve estiagem. E aí junta esses dois documentos fundamentais, né, que é o laudo do agrônomo demonstrando a frustração e a capacidade de pagamento. E aí junta tudo isso, né, e vai declaração dos sindicatos, perfeito. Já às vezes, se o município decreta emergência, é bem mais tranquilo, né? Mas também junta o que tu tiver de documento, vai juntar. Agora, o que tu não pode esperar muito é o juiz querendo pedir para o juiz oficiar para lá e para cá, que eles estão bem complicados nesse sentido, e produzir prova testemunhal. Olha, se tiver uma testemunha, até sugiro que tu já pega assim, já faz uma declaração. Uma declaração no tabelionato. Na inicial. Depois tu pede a oitiva dela, o juiz vai indeferir, mas tu diz, pelo menos tu faz a remissão, mas o cara declarou aqui que aconteceu tal coisa. O mais seguro é já entrar com os embargos bem recheadinhos, com todo o documento que tu tiver à mão. Prova pré-constituída. Doutor, nós temos 2 minutos aí para finalizar. Eu gostaria de já agradecer essa excelente live sobre crédito rural. Com certeza você é um especialista na matéria. Eu acho que a gente conseguiu vencer o nosso cronograma aqui. E parabéns pelo seu trabalho na advocacia agrária, do agronegócio. E estamos sempre à disposição aqui do que for necessário aqui em Santa Catarina e no Paraná. E só tenho a agradecer os inúmeros comentários aqui dos nossos colegas e amigos. A doutora Heloísa, ela trabalha no Tribunal de Justiça, então ela tem experiência do outro lado da bancada em relação ao crédito rural. Hoje aí. Muito obrigado a todos aí. Nos acompanhem então nas nossas próximas lives. Vai ser em outro formato, evidentemente, como eu havia comentado, mas estaremos aqui discutindo o direito agrário. Doutor, fique à vontade aí para as suas considerações. Positivo, como nós já estamos com pouquíssimo tempo, eu só quero agradecer, Paulo, pelo convite. Que satisfação poder falar contigo, rever o amigo, ainda que virtualmente. Que bacana. Exato. Espero que quando acabar a pandemia nós possamos nos encontrar e tomar um vinho. Com certeza, já tá dando saudade disso. Beleza. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou. Gostei, bastante gente fazendo questionamentos. A Heloísa está hoje cheia dos questionamentos aqui. Bacana, acho que a live boa é quando tem essa participação do pessoal. E lembrando que o professor Albenir Cherubini acabou de escrever aqui que amanhã tem episódio inédito do Direito Agrário levado a sério. Acompanhe lá no nosso